Boa tarde todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Lene Modesto, eu tenho 25 anos, sou ator, professor de teatro, cenógrafo e figurinista. Antes de começar, quero falar... primeiramente eu quero falar que essa live, Renovando Seu Guarda-Roupa, ela faz parte do projeto Memoração da Companhia Teatral Damasco. Foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc. Tá? Então o projeto ele contém uma série de 11 ações artísticas e culturais que estão acontecendo desde o dia 20 de fevereiro, de janeiro. É isso, né, Valéria? Do dia 20 de janeiro até o dia 11 de fevereiro, tá? Começamos lá dia 20 de janeiro, vamos até dia 11 de fevereiro com essas lives. As lives vão ficar salvas, né, no nosso Instagram e também vão ser postadas... a gente começou no dia 21. Obrigado, Valéria. Elas vão estar salvas nos nossos Instagrams e elas também vão ser postadas lá no Instagram da Companhia Teatral. Vão ser legendadas também e vão ser postadas lá, tá bom? Antes de falar um pouco mais de mim, quero... Como na semana passada, eu já fiz uma live aqui falando sobre a Biomi, né? Também quero, como na outra live, pedir licença aos meus ancestrais, que foram eles que me abriram as portas, né? Correram para que eu pudesse hoje estar conversando com vocês sobre o assunto que for. Semana passada eu falei sobre a história da Biomi, que é uma boneca da diáspora africana, né? Mas mesmo assim, hoje o assunto não é esse. Hoje a gente vai falar sobre moda, sobre renovação, mas ainda assim eu só consigo estar aqui hoje porque eles correram lá atrás, tá bom? Então vamos voltar até mim. Eu sou, como falei, sou Lene, tenho 25 anos, sou ator, professor de teatro, cenógrafo e figurinista. Já me apresentei um pouco na live da semana passada, então quem não viu muito, vê lá a semana passada, falei um pouco de mim, tá bom? Então volta lá, ver um pouco mais. Hoje eu vou focar um pouco mais na minha história com figurino e com moda em geral, assim. Desde criança, né, eu sempre tive muita curiosidade, né? Eu acho que essa é a melhor palavra para se usar, com moda e em geral, assim. E aí eu fui para a faculdade, fiz comunicação visual, né? Fiz técnico em comunicação visual, mas na mesma escola tinha o curso de moda e eu sempre ficava olhando, assim, sempre tive muito interesse. Por motivos, diversos motivos, não escolhi fazer moda, mas não me arrependo de ter feito comunicação visual. Mas sempre teve um interesse, né? Então fui fazer a faculdade de teatro. Na faculdade, nós temos que ser, a gente tem que ser tudo. A gente tem que ser, muitas vezes, ator, a gente tem que dirigir, a gente tem que ser iluminador, a gente tem que entender de iluminação. Então, a gente aprende um pouco de tudo. E aí nisso eu comecei a experimentar cenografia e figurino, fui fazendo algumas coisas aí, né? Então eu lembro um ponto muito específico para mim, foi quando uma professora da faculdade, a gente estava estudando teatro inglês, eu acho. E aí ela falou, não, porque as meninas, para fazer isso, elas precisam estar de saia. Traz um tecido e a gente inventa uma saia aqui. E aí, com coisas que eu fui aprendendo em outras oficinas que não eram sobre moda, sobre figurino, aí eu fazia saia com tecido para as meninas e tal. E eu lembro que essa professora olhou para mim e falou, Lene, eu tenho reparado, eu acho que você devia investir em figurino. Acho que é algo que você poderia estudar. É algo que você deveria ir atrás, estudar e se aperfeiçoar, porque você é bom.
E aí eu sempre tive interesse, sempre participei do grupo que cuidava de cenografia e figurino, mas foi aí que eu falei, não, então eu acho que eu tenho que também adentrar a isso, né? É, então me formei na faculdade, me formei em junho de 2016 e fiquei 6 meses pensando um pouco como eu iria continuar a partir daí. Nesses 6 meses eu comecei a fazer um estágio, né? Não seria bem um estágio porque eu não estava matriculado, mas comecei a participar, acompanhar o processo de uma companhia, um grupo que ele ficava localizado antigamente lá na Rua Augusta, chama Teatro da Rotina. Eles estavam produzindo uma peça, precisavam de algumas pessoas para cenário, figurino, e eu fui muito interessado no figurino, né? Lá acabei trabalhando junto com uma figurinista, a Laura Françoso, né? Algumas coisas que eu comento aqui, até eu aprendi com ela, foram coisas que ela comentou comigo. Também tive alguns trabalhos com a cenógrafa, que era a Georgia, né? E aí fiz várias coisas de produção e tal. E nesse meio tempo foi quando eu decidi tentar entrar na SP Escola de Teatro. Entrei na SP Escola de Teatro. Para quem não conhece, é uma escola voltada principalmente para o teatro aqui em São Paulo, né? Tem uma sede também no Mato Grosso. E aí, lá tem 8 cursos tem atuação, humor, dramaturgia, iluminação, cenografia e figurino, direção, sonoplastia. Eu tô esquecendo de um, não... Vamos ver se eu lembro, mas estou esquecendo de um. Se algum amigo meu da SP estiver aí assistindo, me lembra. E aí, e lá eu aprendi. Voltou, pessoal. Teve o assistente do Google, às vezes ele ouve. Bom. Então foi na SP, na SP, que eu aprendi um pouco mais de coisas de figurino, assim. Coisas que eu vou trazer hoje pra vocês foram coisas que eu fui experimentando, assim. Enquanto eu fui crescendo, a roupa sempre foi, eu acredito que até hoje, para todo mundo, roupa é uma grande forma da gente se comunicar e falar quem nós somos, né? Eu tenho... Eu sempre aprendi muito, eu sempre, na minha época de adolescência, tinha as tribos, né? Como o pessoal falava. E eu não gostava desse nome, mas era como a mídia falava, como outras pessoas falavam, né? E aí a gente se encontrava muito pelas roupas, assim. E aí eu comecei a querer modificar um pouco as minhas roupas, a deixar elas um pouco mais com o meu jeito. Ou... Assim, às vezes eu queria alguma coisa e eu não encontrava para comprar. Ainda isso acontece muito, porque quando eu faço o consumo, né, de roupas e tal, ele é nessas lojas de fast fashion que comentam. E aí tem coisas que a gente não encontra, que a gente quer coisas de algum grupo específico, coisas de um segmento específico que você não encontra em todo lugar. E aí eu comecei bom, então eu vou personalizar. Vou deixar isso com a minha cara, vou deixar isso como eu gosto. Isso eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero criar isso. E assim foi indo, né? E até hoje eu faço. Então basicamente é isso. Isso minha carreira, o que eu faço de figurino e tal. E moda, pretendo, talvez esse ano que vem, eu quero estudar um pouco mais, quero começar também a costurar, né? Além de pegar o que já é pronto e eu retransformar, eu quero criar do zero também. Bom, hoje eu estou trazendo algumas ideias para a gente renovar o nosso guarda-roupa, renovar o seu guarda-roupa aí. A ideia é pegar, pensando
né? Pegar aquela peça velha sua que você tá guardada lá no fundo do guarda-roupa, aquela peça que você gosta muito, mas ou ela não cabe mais, ou ela fica muito grande, ou ela, nossa, ela está manchada, mas eu gosto tanto dela, o que eu posso fazer? Eu quero continuar com ela perto. Eu acho importante comentar com isso também que a gente está num... Desculpa. A gente está num momento de pensar em reciclar também, não só em comprar e fazer coisas novas, mas pegar o que a gente tem e retransformar. Uma questão ambiental, né? Então tem a questão da memória das roupas, porque as roupas elas têm memória, né? Não sei pra vocês, mas pra mim eu tenho algumas peças que eu falo, ah, eu usei tal peça quando, sei lá, no primeiro show que eu fui, eu usei tal roupa naquela festa que foi muito importante, naquele lugar que foi muito importante. E é importante a gente desapegar, conseguir passar isso pra frente, né? Mas às vezes só precisa de uma coisinha para que a gente continue utilizando essas peças aí, tá bom? Então, eu acredito que vocês não estão aí com peças, né, para fazer, até não indiquei muito isso, mas eu vou mostrar algumas coisas, a live vai ficar salva, depois vocês podem aí entrar aqui no Instagram, né, no meu Instagram, ver a live, entrar lá no Instagram da Companhia Teatral Damasco, ver a live, pegar algumas as dicas que eu dei, também podem virem conversar comigo, meu inbox está aí aberto, sempre quiserem conversar, é só vem aí e a gente conversa sobre isso, tá? Primeira coisa que que eu vou fazer, mostrar pra vocês. Uma coisa que eu fazia muito, essa aqui é uma calça jeans. Essa calça, inclusive, ela era do meu primo, né? Mas ele não queria mais usar ela e tal, e ele me deu. Por um tempo, ela ficou um pouco grande em mim, né? Mas eu engordei um pouquinho, então ela voltou a servir em mim. Mas eu achava ela com muita informação, né? E aí o que eu vou fazer hoje? Vou dar uma desgastada nela. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer. Vou transformar ela num shorts, né? E vou dar uma desgastada. Eu vou usar, eu quero que ela fique tipo esses shorts aqui, ó. Estão vendo bem? Pessoal, ó, conversem comigo, podem perguntar, podem falar coisas, esqueci de falar isso no começo, então é uma troca. Eu tô trazendo algumas dicas, mas eu quero ouvir de vocês também, tá? Então, ó, esses shorts aqui eu quero que fique parecido. Então, vem aqui, aí tô vendo mais ou menos o tamanho. Coisa simples, né, gente? Isso aqui. Muito simples. Vou lá, cadê minha tesoura? Tá aqui. E vou cortar. Mas é importante eu olhar para a peça enquanto eu estou cortando, não é, gente? Vamos do outro lado. Um outro jeito para cortar aqui, você poderia, por exemplo, eu cortei um lado. Posso dobrar a calça no meio, né? E aí cortar do mesmo tamanho do outro lado. Então, ó, um shorts, né? Talvez pra mim ele ainda vai ficar um pouco grande, porque eu gosto de shorts mais curto. Então eu vou cortar um pouquinho mais aqui. Vou cortar um lado e vou mostrar pra vocês. Bom, agora, né, qual que é a coisa aqui? Eu tenho um pedaço de lixa, ó. Essas lixas a gente encontra em material de construção,
talvez seu pai tenha em casa, ou você tenha mesmo. Outra coisa que a gente pode usar é tipo essas lixas de pé, sabe? Que sua mãe tem, pega escondido dela. A minha não sabe, inclusive, que isso tá aqui. Aí eu vou cortar. Eu tenho muita agonia de lixa. Não sei vocês, mas nossa. Eu uso porque, né? A gente que faz figurino tem sempre que usar pra cenografia, a gente usa pra lixar madeira, sei lá, várias coisas. O que eu acho legal aqui? A gente usa a lixa pra dar esse efeito, ó. Tá vendo aqui? Das bordas tal? Que elas são mais desgastadas e tal. A lixa ajuda a fazer isso, né? Então, ó, ele vai começando a desfiar. E aí, você vai fazendo até o quanto você quiser. E aí você pode fazer isso em mais partes da roupa, né? Para fazer rasgos. Você pode começar a lixar e aí depois você corta. Ó, isso ele vai desgastando, né, o tecido. Subir mais, peraí. Ó. Estão vendo bem, gente? Essa é uma coisa básica aqui que eu tô mostrando. Acho que muita gente já fez, né? E aí você vai desgastando o tecido. O quanto você quiser, o quanto você achar que fica legal, né? Esse é o bacana. E aí você vai fazendo, vai fazendo. Mas o interessante disso aqui é a lavagem, né? Ele não vai ficar pronto, por exemplo, se eu vou parar, não vou continuar, né? Mas essa peça, o interessante não é meio torto. O legal é a gente ir lavando, que ele vai se desgastando mesmo, né? Os rasgos, conforme fizer um rasgo, ele vai abrindo mais, né? Isso aqui vai ficando mais natural, né? Vai sumindo esse corte grosso que a gente faz, né? Então, o bacana é a gente ir essa lavagem. Quanto mais você lava, mais você usa, mais legal isso aqui fica, tá bom? Então, esse aqui é uma primeira coisa. Outras ideias também, coisas que eu estou trazendo aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso, não sei como que é a região onde vocês moram, vocês que estão me assistindo, mas aqui perto de casa tem muito bazar de igreja, tem muito brechó, e aí você pode pensar nisso como uma geração de renda para você, né? Então, você pode criar coisas e vender, né? Você pode comprar e vender roupas personalizadas, né? Outra coisa também é que agora, né, a pandemia mudou muito a forma como a gente tá vivendo, então nós não teremos carnaval esse ano, né? Mas uma coisa que é interessante é pensar em roupas para o carnaval também. Não sei vocês, mas eu sempre, no carnaval, eu costumo pegar alguma coisa que eu tenho e aí eu dou uma modificada, né? Essa próxima ideia é uma coisa que eu acho muito legal pro carnaval, mas eu gosto de falar que a gente tem que se sentir bem com o que a gente usa, né? Não importa se, isso aqui é legal para você usar à noite, isso aqui é... Tem coisas da moda e tal que são assim, mas eu acho que o mais importante é como a gente se sente usando, né? Que esse aqui era uma blusinha, solta da minha mãe, não sei se estão conseguindo ver bem. E aí qual a ideia aqui? Eu não sei se vocês conhecem o que é macramê. Macramê é um tipo de amarração com fitas, com barbante, né? Tecido. E a ideia é fazer isso aqui. Estão conseguindo ver bem? Eu vou colocar, eu tenho um manequim aqui.
um manequim que eu comprei essa semana. Eu não tenho um nome ainda para esse manequim. Inclusive aceito sugestões, vou dar um nome para ela, para ele, para elo, o que for, né? Me deem sugestões pro nome que eu dou. Vou mostrar como que fica, né? Isso mais ou menos num corpo. Ó. Então, eu penso que também é uma coisa que, sei lá, vocês que as meninas podem fazer para ir pra praia, sabe? E usar por cima do biquíni. E aí a gente pode fazer isso aqui, né? Em manga, em qualquer lugar da peça. Vou mostrar como a gente faz. Primeira coisa, deixa eu tirar isso daqui. A gente vai cortar tiras, né? Então, estão conseguindo ver bem? Eu vou esticar assim para vocês conseguirem ver cortando. A gente vai cortando tiras, né? Do tecido. Corta até onde você quer que fique, né? Oi, Leona, tudo bem com você, amor? A Leona deu a ideia de chamar ela de Modesta. Eu gostei. Gostei. O que vocês acham? Quem concorda que a manequim tem que se chamar Modesta? E a gente vai fazendo tiras. Vai cortando, vai cortando, vai cortando e vai cortando, tá? E aí o que a gente vai fazer depois? Eu vou colocar assim para vocês verem bem. A gente vai pegar essas tiras, primeiro dar uma esticadinha, dar uma distorcidinha, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Vou pegar duas tirinhas, estão vendo? Ó, duas tirinhas, vou trazer mais pra frente aqui, duas tirinhas, e aí vou dar um espaço. Eu usei na frente o molde, deixa eu, aqui eu tenho um pouquinho mais, o molde de 2 dedos, né? Usei 2 dedos aqui, e aí eu vou dar um nó com essas duas, né? Deixa aquele espaço aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um espacinho aqui. Quando estica fica maior, né? Mas tem um espaço quase 2 dedos, quase 3 dedos aí. Estão vendo? Ó. Aí dei uma voltinha e vou dar outro para ele ficar bem preso. Isso aqui que dá etiqueta. Ó. Ah, obrigado, Leona. Eu acho muito legal fazer isso. E a Leona tá comentando que você que fazia isso no Zen. Ó, que legal. Eu fui conhecer mexendo na internet, assim, vendo coisas e tal. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Tá? Então, nozinho. Certo? Fizemos os dois. Com os dois, cortei 4 tiras. Agora, a gente vai continuar. Eu vou pegar, a gente vai juntar essas duas, né? Agora, usou aqui, eu vou misturar, pegar os dois do meio. Ó. Aqui.
dou o nó de novo. Certo? E aí, a gente vai fazendo isso. Quanto mais a gente faz, ó, vou mostrar a frente pra vocês, que já tá a frente que eu já fiz, né, mais partes. Ó, e aí a gente vai juntando, né? Juntei aqui, ó, pra eu continuar, onde o que eu vou fazer? Junto aqui, aí depois vai voltar aqui. Deixa eu vir um pouco mais pra cima. Junto aqui, depois vou juntar aqui, depois eu volto. Deu pra entender? Tá dando pra entender, gente, como que faz? Não tá ficando com dúvidas. Vocês estão conseguindo entender? Fala aí comigo. Não me deixa sozinho aqui falando sozinho. Mãe, você tá entendendo? Estou, filho. Eu disse pra vocês, minha mãe, minha assistente, ela tá aqui no meu lado. Tudo eu pergunto pra ela. Se eu preciso de uma correria, ela vai lá, me ajuda. Eu fazia isso no Zen também, fala pra Leona. Ó, minha mãe comentou que também fazia isso no Zen. Eu nunca fui pro Zen. Tinha vontade, mas eu nunca fui pro Zen. E a gente vai fazendo. Vai continuando, tá? Se eu for ficar mostrando, posso fazer tudo pra vocês. Eu vou postar depois, eu vou postar depois fotos de todas as peças que eu fiz. Vou postar lá aqui no Instagram, tá? Eu vou finalizar todas elas pra vocês terem uma ideia. A Valéria perguntou o que é o Zen. O Zen Orientação socioeducativa ao menor. chama orientação socioeducativa ao menor. Porque Hoje em o dia, nome é CCA. hoje em dia o nome é o CCA, né, que são espaços que as crianças e adolescentes vão no horário contra aula, ou seja, se contra turno, desculpa. Se, por exemplo, eu estudo de manhã e aí eu vou pro Zen à tarde, ou pro CCA hoje em dia, né? E aí Eles almoçam, fazem atividade. E aí almoça e faz várias atividades. Eu, inclusive, não comentei isso, eu dei aula, né, dava aula de teatro num CCA, em alguns CCAs, aqui na Zona Leste, né. É isso, Valéria, é o que hoje a gente chama de CCA, né. Então, essa aqui é uma ideia, né. E a gente também, o macramê você pode ir inventando fazer com barbante, para pendurar vasos, várias coisas, né? É a gente deixar a nossa criatividade florescer. Eu vou colocar, por enquanto, ela tá chamando Modesta, vou colocar aqui a roupa na Modesta, tá, gente? Bom, agora, deixa eu olhar aqui. Tem uma colinha aqui com tudo que eu tenho pra fazer. Tem várias coisas, né? O que a gente vai pensar agora? Eu acho que esse é muito mais para as meninas. Se algum menino quiser usar, ou alguma outra pessoa que não se identifique também com esses dois gêneros, né? Então, qual a ideia? Tenho essa camiseta, né? Ela tava guardada aqui, sem uso, porque ela tá manchadinha aqui, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? A gente vai transformar essa camiseta num top, né? Uma coisa, se alguém quiser alguma dessas peças, o primeiro shorts, vou ficar com ele. Mas se alguém quiser alguma das peças que eu tô fazendo, fala comigo e eu dou pra vocês. A gente vê uma forma de entregar. Então, a ideia dessa camiseta é transformar ela num top, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou cortar bem aqui no meio, ó.
aqui onde fica, né, que tem um detalhezinho da gola. Vou cortar aqui bem no meio, tá bom? Bem no meio, vou cortar aqui. Cortei até lá em cima, certo? Agora, qual o próximo passo que a gente vai fazer? E aí isso vai depender de você também, de quem for fazer, definir o tamanho, né? A altura que você quer que fique no seu corpo. Então o que a gente vai fazer? Aqui do lado, a gente vai cortar aqui, onde é aqui embaixo da manga, sabe? Onde divide a metade da camiseta. E aí você corta na altura que você quer que fique esse top, né? Até onde você quer que fique. Vou cortar mais ou menos até aqui, ó. Tá? Só vou abrir, cortar aqui no meio, tá bom? Tô indo rápido demais, quem tá vendo tá entendendo. Então vamos recapitular. Cortei no meio, aqui ó. Cortei no meio, né? Abri aqui da gola até embaixo. Cortei aqui do lado, o tamanho que eu quero que fique. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ó, vamos lá. Tem que ser na mesma altura, né? Pra gente manter. Então, cortei dos dois lados na mesma altura. Vou pegar a modesta de novo. E aí, uma coisa que, por exemplo, se você quiser, você pode deixar atrás, né? Ficou um rabichinho. Se você quiser, você pode deixar ou também cortar. Vou usar a modesta para mostrar como a gente vai fazer agora. Coloquei aqui, né? Como a gente colocaria a camiseta. A gente vai pegar aquilo que a gente cortou, aquelas duas coisinhas, ó, e a gente vai passar. Bonito. Gostou, mãe? Gostei. E quem é gordinha? Ué, quem é gordinha também pode usar. Tudo depende de como você se sentir confortável com o seu corpo. Nossa, né? Gostei. É isso que eu falei lá no que eu falei antes, né? A gente tem que usar o que a gente se sente confortável. E aí você pode ver se você quer mais decotado ou menos decotado, né? E aí o que eu falei, ficou ó, um rabinho atrás. Aí depende de você, se você quiser deixar, você pode também, vou dar uma ideia, pegar esse rabinho que sobrou, cortar, fazer um macramê. O que é o cramê? Macramê é esse aqui, o daquela camiseta. Uhum. Você pode cortar e fazer um macramê. Então, te deu uma estilizada, pegou uma camiseta que estava lá jogada, transformou uma outra coisa, tá? Dessa aqui, a gente pode fazer, com essa camiseta, a gente poderia fazer o próximo passo que eu vou ensinar para vocês também. Boa, ó, a Valéria deu uma ideia muito legal. Usar uma blusa apertada por baixo, que cobre a barriga, e usar por cima. Uhum. Então, isso é até legal. Uma boa ideia que a Valéria deu. Pegar uma camiseta bem grandona, sabe? Fazer isso com uma camiseta por baixo. Então, fica bem legal. Tudo depende, né, do que
como você se sente confortável. A Valéria também deu a ideia de fazer uma faixa de cabelo, né? Então, depende da sua criatividade, né? Ou do que você gosta. É muito legal. Depende muito de você, de como você se sente bem com o seu corpo e etc. Tá bom? Agora, 5h40, né, mãe? Deixa eu ver um pouco de água, gente. Uma coisa que a gente poderia fazer também com essa camiseta, que é o que eu mais gosto, né? Que é o famoso tie-dye. Não sei quem conhece, mas eu gosto muito. Uma coisa que eu já fiz em várias camisetas minhas. Pra fazer isso eu vou pegar um plástico. Não, depois o plástico. Desculpa aí, gente. Deixa eu pegar a camiseta. Essa camiseta aqui, eu gosto muito dela, mas ela tava manchada. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela tá com uma manchona aqui, roxa, meio azul. A gente lavou ela com uma outra roupa, ficou essa mancha, né? Acontece. E aí, eu vou fazer um tie-dye. Um tie-dye, pra quem não sabe, mãe, pega aquela camiseta roxa pra mim, por favor. Vou mostrar como que fica, né? Só roxa, mãe, por enquanto. Essa eu fiz pra mostrar para aqui na live. Ela vai ficar desse jeito aqui, né? Aquela coisa meio hippie, né? Eu fiz pra vocês verem, essa era uma camiseta branca que eu não usava há muito tempo, que ela também estava manchada, né? Agora já consigo usar de novo, tem um outro uso para ela, tá bom? E aí eu vou mostrar algumas formas de fazer isso, porque também depende muito da sua criatividade, do que você gosta de usar, de como você se sente confortável. Vou usar essa como referência, né? Coloquei a camiseta esticada em algum lugar. Vou pegar em algum ponto que eu seja... A camiseta, né? Essa aqui, ela tem uma espiral. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela tem, né, esse desenho de espiral. Vou pegar aqui o ponto que eu quero que fique esse espiral. Pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser onde você gostar mais. Vou pegar a espiral, fazer ela aqui no lado, o pontinho principal. Então eu seguro aqui e eu começo a girar. Assim, ó. Vou girando a camiseta. Vou girando. O que eu vou fazer agora? Vou pegar elástico. E aí, ó. Primeira coisa. Vou passar nela todinha, assim. Pra segurar a camiseta. Porque eu consigo trabalhar com ela melhor, assim. E aí eu vou criar várias repartições, né? Passo o elástico por aqui e eu coloco no meio, vou colocando da forma que eu quiser esses elásticos, porque ele vai para criar subdivisões na camiseta, tá? Porque a gente vai pintar essas subdivisões, que é o que vai dar o desenho ali que a gente viu. Então, quantas vezes eu quiser. Aqui eu usei 3, já tá bom pra mim. Tá bom? Ó. Agora, né, tô aqui em cima da minha mesa, eu vou pegar um plástico. Colocar esse plástico aqui pra não sujarmos, não é mesmo? Colocar aqui. Eu vou usar, normalmente a gente pode fazer isso também com corante. Mas o corante você tem que ter um pouco mais de cuidado, ele pode sair quando você lava, né? Tem todo um processo que você tem que ter o cuidado. Para ficar mais fácil, eu vou usar tinta para tecido. Tinta para tecido que é a base de água, tá bom? Vou usar aqui, que cores eu uso, mãe? Preto, azul, amarelo. Você não me ajudou.
Esse verde vai ficar bonito? Vai. Vou usar o verde, ó. Estão vendo a cor? Vou usar esse verde. Né? Só verde, verde outra cor? Pode ser. Verde não tem rosa. Não tem rosa. Ia fazer na mangueira, mas não tem rosa. Verde e vermelho. Vai ficar feio verde e vermelho. Vai ficar melancia. É verdade. Vou usar só o verde. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um copinho plástico descartável normal. Vou botar um pouco de água. E aí eu vou diluir a tinta nesse potinho de água. Estou usando. Aqui eu achei em casa, tinha essas colherzinhas de aniversário, sabe? Vou pegar um pouquinho da tinta e eu vou diluir aqui. Essa é uma parte importante, porque aí eu defino a cor que eu quero que fique. Então, quanto mais tinta eu usar, né, vai ficar mais forte. Quanto mais água, ela fica um pouco mais aquarelado, mais aguado. Coloquei a tinta aqui, vou mexendo, mexo bastante. Mexo. Até você sentir, né, que a tinta e a água são um líquido só, tá bom? Né, que elas se homogeneizaram. Complicado, essa palavra é uma palavra difícil de falar. E aí o que eu vou fazer aqui? A gente pode fazer isso com, por exemplo, sabe aqueles potinhos de ketchup, né? Você pode fazer essa diluição da tinta no potinho de ketchup e aí eu venho com o potinho e eu vou colocando. Eu vou colocar a tinta, né? Que eu tô fazendo com a colher. Eu peguei a colher, ó, peguei um pouco da tinta e aí eu vou jogar onde eu quero que fique a cor. No gominho, num gominho que está separado pelo elástico. Eu usei 3 elásticos, então ficou 6 gominhos. Eu não posso jogar uniforme? Pode, você pode jogar em tudo também, né? A Lei tá falando que deu para entender. Não sei se foi o homogeneizou. Mas a ideia aqui, por que eu não vou jogar uniforme, mãe? Porque eu quero fazer o desenho, né? Ele vai tinturar ele vai tinturar mesmo uma parte da camiseta, não é a camiseta inteira, né? E aí vou onde eu quero que fique, né? Vou jogando. E assim, você joga a quantidade que você quiser. Se você quer só que fique um pouquinho com uma cor, você joga pouco. Sim, Alex, você falou que com bisnaga é mais fácil. Realmente, eu acho mais fácil assim. Mas eu escolhi não usar porque eu vi que eu tinha esses materiais aqui em casa e eu falei, vou utilizar isso aqui, porque aí o pessoal vê que dá pra você fazer com coisas que você tem em casa. Você não precisa comprar muita coisa. Às vezes você fez um curso de artesanato, pintura em tecido, ou a sua mãe fez, tem uma tinta que tá lá guardada, e aí você pega uma coisinha que você tem aí em casa e já consegue transformar alguma peça que está jogada, né? Então, por isso até que eu não quis usar a bisnaga, tá? Verifica a hora aqui, por favor. Então, fiz de um lado, né? Eu tenho que colocar um pouco mais, gente. Tô indo um pouco mais rápido para vocês me acompanharem, tá bom? O que eu vou fazer? Pego aqui e eu viro. Aqui deu uma... Não, entendi o que aconteceu. Deu uma emboladinha aqui, gente. Acontece, erros técnicos do ao vivo, né? Virei, vou colocar lá no mesmo lugar que eu coloquei em cima. Eu também posso mudar, você que sabe. Aí vai dar... Como eu comentei lá no começo, o que, mãe? A criatividade. Deixa eu ver.
Eu vou colocar no mesmo porque é o jeito que eu gosto, que eu acho que vai ficar legal. Coloco. 10. Tá. E coloco aí do jeito que vai ficar igual da frente, né? Nos mesmos locais. Isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer muito pro carro. Pode fazer em várias peças que forem de tecido de algodão, né? Que ele pega melhor. Você pode fazer em calça, pode fazer em máscara, que agora a gente usa máscara. Pega uma máscara de algodão e faz, né? É importante, depois que a gente fizer esse processo aqui, eu vou pegar desse jeito que eu estou aqui, usando essa parte de baixo, deixo 12 horas secando. No mínimo 12 horas, deixo lá. E aí, depois que passou essas 12 horas, tiro os elásticos, coloco num cabide e deixo secando. Deixo secar uns 2, 3 dias, tá? E aí, só depois desses 2, 3 dias eu posso lavar, para que a tinta fique, que o pigmento pegue mesmo, né? Na roupa que a gente está fazendo. Bom? E não tem muito certo e errado. Se vazar um pouco para um lado, isso dá esse aspecto hippie, né? Essa coisa mais despojada. Eu gosto dessa palavra. Adoro essa palavra, despojado. É simples, né? É uma coisa muito simples a gente fazer e dá um outro ar para a roupa, né? Eu sempre via o pessoal usando e falava, nossa, gente, eu acho tão legal, eu queria tanto uma camiseta assim. E aí aprendi a fazer, né? Vou dar agora uma outra ideia na mesma pegada aqui do Haja Ansiedade. A Vivi Peixoto está falando, haja ansiedade, realmente. Essas que eu fiz, eu tava, meu Deus, eu quero ver como que fica. Mas a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Esse aqui depois eu vou finalizar, colocar um pouco mais de tinta. Vou dar uma outra ideia de um jeito da gente criar esse desenho, né? Mãe, pega pra mim a camiseta verde, por favor. Sim, gato. Ó, essa aqui também é um tipo de tie-dye. Ela tá um pouco mais manchada e tal. Ó. Né? Tudo depende... tudo depende de como a gente... De como a gente amarra a camiseta. Né? Tudo depende de como a gente amarra a camiseta. Ó. Vou fazer uma parecida com essa. Valéria perguntou quanto tempo deixa a camiseta assim enrolada, né? Te deixa ela enrolada, eu falo 12 horas, né, no mínimo, para o líquido entrar, né, ir até lá embaixo, ele grudar bastante e depois a gente estica. Esticou, mais uns 2 dias secando até ficar bem sequinha e aí depois disso você pode lavar, tá bom? É bom lavar antes de usar. Vou mudar. No ao vivo a gente altera. Vou dar uma outra ideia ainda pra vocês, diferente daquela ali. Pode deixar aqui de lado, mãe, depois eu vou finalizar. Peguei essa camiseta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar ela assim, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui do canto e vou enrolando. Não sei, tô aqui, vamos ver como vai ficar. Eu não sei como vai ficar, a primeira vez que eu tô fazendo desse jeito. Isso é legal, criatividade, tá bom? Vamos pensando coisas novas. Vou amarrar de um outro jeito também. E aí, gente, vou fazer um acordo com vocês. Daqui uns 3 dias eu vou voltar, vocês voltam aqui no meu Instagram, que vai estar postado como ficou o resultado, tá? Vou usar aqui, ó,
Vou usar uns 4, 5 elásticos. Que aí eu posso usar mais cores. Gente, vão aí perguntando, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar? Sim. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou colocar uma cor em cada, tá? Ó, coloquei, eu dobrei ela, girei, dobrei, e eu vou colocar uma cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui. Eu acho que eu vou ainda fazer mais, fazer um arco-íris aqui, tá bom? Então eu vou colocar mais um aqui. E aí é o mesmo processo. Pego a tinta, diluo, pego a tinta, né? Vou usar, por exemplo, tem mais tintas aqui, vou mostrar pra vocês. Pego uma tinta, diluo na água a quantidade que eu quero. Quanto mais água, ela vai ficar mais, né, mais aquarelada, né, mais aguada. E aí eu uso, e aí coloco no copo, diluo e eu vou jogando, jogo nesse pedaço, nesse pedaço, nesse pedaço e assim vai indo, tá bom? Pessoal, nosso horário tá chegando aí, tá bom? Tá chegando o final da nossa live. Essa aqui não vai dar para mostrar um pouco do processo para vocês, né? Estou começando a mostrar como é que faz. E eu vou mostrar, vou postar foto de todas as peças, vou finalizar todas elas, né? Vou lavar tudo bonitinho. E aí eu vou postar aqui no meu feed, tá? Como que elas ficam, como que fica depois de um tempo, tá? Então, vocês voltem aqui daqui uns 2, 3 dias para ver o resultado de como ficou, tá bom? Agradeço todo mundo que participou aí comigo, todo mundo que estava aqui, todo mundo que participou aqui do nosso processo. Minha mãe tá mostrando as camisetas. Todo mundo que veio na minha primeira oficina também, tá? O projeto Memoração, ele ainda tem algumas atividades artísticas que vão acontecer, então vocês acompanham lá no Facebook, no Instagram, na página da companhia, tá bom? Então, só acompanhar lá que vai ter a programação completa do que a gente tem propondo aí nessa quarentena, tá bom? Lá no CIA Teatral Damasco, tá? Agradeço todo mundo que participou, Leona, Valéria, Tio Godô, Vivi Amorim, Letícia, todo mundo que tá aí. Se eu esqueci alguém, me perdoem, tô vendo aqui os comentários que estão mais próximos, tá bom? Agradeço a participação de todos, tenham um bom final de semana, um beijo, fique com Deus, tá bom? Tchau, pessoal! Que Deus abençoe.